Oi, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo. Eu sou o João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia e idealizador do Bíblia Play, uma escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo aqui a este canal que tem justamente o objetivo de apresentar de maneira profunda o texto bíblico. E se você busca informação bíblica, contexto cultural, histórico, línguas originais, você está no lugar certo. E o texto que nós vamos estudar no dia de hoje é tirado lá de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. É uma perícope que trata da ressurreição de Jesus como parte final do Evangelho de Marcos. Bom, mas antes da gente estudar com muitos detalhes essa perícope, que é também muito interessante, eu quero te pedir que você possa curtir, que você possa compartilhar e que você possa deixar aqui embaixo o seu comentário. Coloca aqui para mim, no seu comentário, também quais são os seus interesses, o que você gostaria de ver aqui também em relação à Bíblia dentro do nosso canal, beleza? Esse dado é muito importante. E aí, por que tudo isso também? Porque isso ajuda a gente a levar a palavra de Deus para todo o mundo. Exatamente isso, pessoal. Tá bom? E além disso, eu quero também dizer, não se esqueça de checar sua inscrição aqui no nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Então, vamos à leitura do nosso texto. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto, chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com uma outra aparência enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Bom, pessoal, nós estamos então aqui nesse momento diante do nosso texto. Mas vamos fazer alguns comentários antes da gente olhar propriamente a perícope. Vamos lá, olha só. As edições e tradições modernas do Novo Testamento, nas Bíblias que nós temos atualmente, geralmente elas vão tomar nota, tá, de que existem diversas variantes textuais muito importantes dentro do texto final do Evangelho de Marcos. Vamos lá, o que é variante textual? Você sabe que aquilo que nós temos aqui, ó, nas nossas Bíblias atuais, é uma tradução feita a partir de um texto que a gente chama, entre aspas, de original, que vem lá do grego, no caso do Novo Testamento. Agora, por que a gente diz entre aspas do original? Porque esse texto, que é uma versão grega que a gente tem, que pode ser, por exemplo, não é, o texto crítico que a gente chama. Um dia eu explico isso aqui no canal para vocês. O que acontece? Ele é formado a partir de uma análise minuciosa dos manuscritos existentes do Novo Testamento, que são numerosíssimos, aliás. Fato é que vários manuscritos, como um quebra-cabeça, ajudam a formar esse texto original que serve de base para as nossas traduções. E aí as variantes textuais são essas diferenças que existem entre os manuscritos. Algumas são pequenas variações,
outras são variações um pouco maiores, algumas variações são irrelevantes para o tema teológico, outras já têm um pouco mais de discussão. Fato é que isso existe. E os manuscritos mais antigos concordam, nesse caso aqui do Evangelho de Marcos, tá bom? Um dado muito interessante, que o texto de Marcos vai até o ponto em que as 3 mulheres recebem o anúncio da ressurreição de Jesus e deixaram o túmulo, mas não disseram nada a ninguém, e o texto diz, porque estavam com medo. Isso corresponde a Marcos capítulo 16, versículo 8. Exatamente. Esse dado é muito interessante. Os 2 manuscritos gregos sobreviventes mais antigos do Evangelho de Marcos vão terminar no capítulo 16, versículo 8, tendo como a última palavra a palavra medo. Tá? E aí, há um amplo consenso de que esta conclusão justamente representa a forma mais antiga e passível de ser recuperada do texto do Evangelho de Marcos. Bom, a melhor evidência, pessoal, de que o Evangelho de Marcos, no caso aqui, não é, tenha circulado desde muito cedo, sem nenhum adicional, pode inclusive ser encontrada no próprio Novo Testamento, tá bom? Os evangelhos de Mateus e Lucas, cujos autores se apoiam em Marcos, isso aqui é teoria dos evangelhos sinóticos, eles divergem depois do relato de Marcos, capítulo 16, versículo 8. Então, o que vem depois da narrativa de Marcos, daí para frente, há divergências entre Mateus e Lucas. É muito interessante isso. E aí, a natureza secundária do final mais longo é ainda confirmada por um vocabulário distinto, pessoal. Quando a gente compara essa parte do versículo 9 para frente com o restante do Evangelho de Marcos. Os termos são diferentes. Há um outro dado também fundamental para essa compreensão. Tanto Eusébio de Cesareia, que foi um grande biblista, que está presente ali no início do século IV depois de Cristo, quanto também Jerônimo, que foi um dos maiores estudiosos da Escritura na Antiguidade, tradutor da Bíblia para o latim, ele está situado no início do século V, ambos reconheceram o problema, justamente, dos variados finais existentes dentro do Evangelho de Marcos, a depender da cópia do manuscrito que você tem. Ambos pais da igreja aqui aceitaram que Marcos, capítulo 16, versículo 8, é justamente a conclusão original desse evangelho, com base nos manuscritos antigos que eles puderam encontrar dentro já desse período inicial do cristianismo, tá? E aí, olha só, entrando no período medieval, muitos manuscritos desse momento marcam o final mais longo, com sinais, com notas marginais colocadas ao lado do texto, justamente para indicar que os versos não constavam dentro de manuscritos mais antigos das cópias do Evangelho de Marcos. Então, desde longa data é que se tem já esta ideia, ok? Esse dado é bastante interessante. Qualquer dia eu falo aqui no canal mais sobre o tema da tal crítica textual, que nesse sentido é a ciência que vai remontar esses manuscritos antigos. Isso não acontece só com a Bíblia, não. Acontece também com outros textos antigos, de Hesíodo, de Homero, de Platão, de Aristóteles, entre outros. Ok? Mas vamos lá. Olhando agora mais especificamente para o relato que está posto, o fato é que essa passagem ela tem 3 partes. Cada uma dessas partes trata de uma das aparições do ressuscitado. E aí nós temos então a primeira aparição, que está a partir do versículo 9. E aí, pessoal, o texto diz
que depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, tá? Essa primeira parte aqui, o que nós temos? Olha só, nós temos justamente o seguinte: a configuração temporal colocada aqui para iniciar a narrativa, tá? Justamente traz no início do primeiro dia da semana. E aí é muito interessante, tá bom? Justamente por quê? Porque aqui se retoma uma configuração temporal a partir daquilo que estava dito no versículo 2 desse capítulo. Beleza? E isso pode indicar, inclusive, um tempo um pouco mais tarde do que tudo aquilo que já havia sido narrado trouxe. Ok? E aí o texto diz que Jesus, então, apareceu primeiro a Maria Madalena. Ora, a afirmação justamente de que Jesus ressuscitado apareceu primeiro a Maria Madalena é uma indicação aqui, pessoal, de que o autor do final mais longo, que foi, portanto, inserido posteriormente, ele está resumindo o relato que está presente dentro do Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 1 até o 18 e depois no versículo 57. Esse dado é muito interessante aqui. Muitos dos autores que tratam dessa questão vão dizer que quem escreveu esses últimos versículos se baseou possivelmente em duas fontes. Uma delas é o Evangelho de João, nesse final, ok? A segunda fonte, daqui a pouco eu vou trazer para vocês. Mas vamos lá. Fato é que em todos os 4 evangelhos, Maria Madalena vai aparecer como a primeira testemunha da ressurreição. E aí o texto vai justamente continuar trazendo uma afirmação a respeito dela, da qual havia expulsado 7 demônios. Bom, pessoal, Maria Madalena, dentro da narrativa do Evangelho de Marcos, ela já foi citada. E ela já foi citada, inclusive, aqui no final do Evangelho, no capítulo 15, nos versículos 40 e no versículo 47. Só que é apenas aqui, nesse momento, em que vai aparecer essa caracterização que afirma que ela era endemoniada, pessoal. Esse dado é fundamental. Essa caracterização de Maria Madalena como aquela, né, de quem Jesus expulsou 7 demônios, tá, é justamente aqui dependente, e isso é muito provável, da última frase que está presente no Evangelho de Lucas, do capítulo 8, versículo 2, que justamente vai trazer essa expressão de quem saíram 7 demônios. E aí, pessoal, nós temos aquilo que é o versículo 10 e o versículo 11, que vão justamente afirmar o seguinte, que ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto, que estavam chorando. E aí o versículo 11 diz que quando eles ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Veja bem, mesmo que as outras mulheres não tenham dito nada a ninguém por causa do medo, Maria Madalena aqui divulga as boas novas. Mas, mesmo quando ela o fez, os discípulos se recusaram a acreditar. Isso no versículo 11 aparece, apesar inclusive da sua tristeza, que aparece no versículo 10. Ora, não há nada mais trágico aqui para a narrativa do que a recusa desses discípulos em receber, gente, o testemunho do ressuscitado por meio de Maria Madalena. Esse dado é muito forte. E o texto vai justamente ressaltar essa incredulidade dos discípulos, não é? Essa incredulidade que tem sido um tema, inclusive, constante no todo do Evangelho de Marcos. Porque dentro da narrativa, desde o início, os discípulos se perguntam quem é este, quem é este, quem é este e tal. Eles
ficam atordoados nesse sentido, pois não sabem exatamente quem é o Senhor. Tá? Eles ainda são os mesmos, então, aqui, mesmo depois da ressurreição de Jesus. Esse dado é muito forte. E aí, ao encerramento da primeira aparição, vem a segunda aparição, a partir do versículo 12, que diz que Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência enquanto estavam no campo. Aqui, segundo a tradição judaica, o primeiro dado que a gente destaca é que esses seres sobrenaturais, como anjos, Elias, eles eram capazes de se disfarçar de diferentes formas. Vale lembrar que isso já aparece na Bíblia hebraica, lá em Gênesis, no capítulo 18, quando Abraão recebe aqueles que são figuras que ora são anjos, ora homens, ora Deus, quando ele recebe o anúncio do nascimento de Isaac. Então esse dado já aparece dentro das Escrituras. E aqui o ressuscitado aparentemente vai, não é, pessoal, compartilhar dessa característica, tá bom? E nesse sentido, talvez isso fosse um dado para comprovar que de fato ele é alguém que está sob a ação divina aqui. Alguns autores vão apontar para essa possibilidade. Agora, a segunda aparição a esses 2 viajantes pressupõe e resume a história de Jesus ressuscitado aparecendo àqueles 2 discípulos de Emaús, no capítulo 24, versículos de 13 a 35 de Lucas. E nesse sentido, então, nós temos aqui que Marcos, nessa parte, ok, que é posterior, quem escreveu isso se baseou no texto de Lucas, possivelmente. Então, a nota sobre aparecer de uma forma diferente explica, talvez, aqui por que Jesus não foi reconhecido lá no texto de Lucas, no capítulo 24, tá bom? E aqui um dado que eu quero ressaltar é o fato de que trata-se, portanto, do primeiro comentário existente de Lucas, capítulo 24, lá nos discípulos de Emaús, que a gente tem registro na história. Os discípulos, no entanto, aqui é um dado que a gente precisa ressaltar, não foram receptivos ao relato desses mensageiros, segundo o texto de Marcos, muito menos ao relato das mulheres. Diz o texto no versículo 13 que eles também voltaram a anunciar isso aos outros, esses 2, e também a estes não deram crédito, pessoal. Assim termina, então, essa parte do Evangelho de Marcos falando da segunda aparição, sem a fé dos discípulos. A terceira aparição, a partir do versículo 14, vai dizer que Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam comendo e, olha que dado forte, Jesus os repreendeu por causa da sua falta de fé, da sua dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que tinham visto ressuscitado. Aqui no capítulo 16, versículo 14, o próprio Jesus aparece aos discípulos e o final mais longo aqui apresenta 3 testemunhos para os discípulos incrédulos. E num fluxo narrativo muito interessante, que é uma ordem crescente de autoridade. Primeiro, testemunho da mulher, Maria Madalena. 2, o testemunho dos 2 discípulos. E agora, o próprio Jesus que vai aparecer. O próprio Senhor que vai aparecer aqui para esses homens e censurando esses discípulos por não acreditarem nas testemunhas anteriores. É muito interessante aqui o seguinte detalhe, pessoal. O testemunho, tanto de Maria Madalena quanto dos 2 discípulos, é um testemunho que vai ser confirmado, assegurado, justamente pelo próprio Jesus ressuscitado. O que isso significa? Significa muito aqui. Significa que o testemunho da comunidade de que Jesus ressuscitou
tem fundamento no próprio Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado. Há uma teologia muito bonita aqui do ponto de vista da eclesiologia. É possível nós, cristãos, firmarmos a nossa fé no testemunho eclesial da ressurreição. E isso é dado como fundamentado pelo próprio Senhor. Entendeu? Esse dado é muito interessante. E aí, olha só, isso vai justamente confirmar o fluxo narrativo que está presente aqui a partir do versículo 15. Quando vai dizer, Jesus a estes aí, e disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai, olha só, o evangelho a toda a criatura. Esse texto aqui do versículo 15, ele lembra a grande comissão que está presente em Mateus no capítulo 28, versículo 19. E há alguns detalhes aqui nesta fala de Jesus, como por exemplo, a palavra grega para o verbo pregar. Aqui aparece esse verbo pregar, gente, no tempo aoristo, que é um tempo que não existe na língua portuguesa, tá? E esse tempo, ele vai justamente implicar que a proclamação do evangelho deve ser feita por um tempo determinado, não indefinidamente. Esse tempo indeterminado aqui, possivelmente, seja a plenitude dos tempos. Seja o momento final escatológico do retorno glorioso de Cristo Jesus. Pode ser que seja isso. Um outro detalhe é que o significado desse mandato de Jesus aqui é que o evangelho, ele tem uma importância universal, gente. Ou seja, os discípulos são enviados a toda a humanidade, a todo o mundo. E o evangelho, portanto, aqui, ele está ordenado para toda a criação. Essa, inclusive, é uma teologia cristã que já está presente na comunidade primitiva, por exemplo, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Outro detalhe é que o termo toda, aqui que vai falar toda criatura, é o termo rapanta em grego, e que é um termo enfático. Ou seja, o evangelho não é destinado a judeus, à parte dos gentios, ou aos gentios, à parte dos judeus, mas a toda a criação. E isso é algo maravilhoso aqui. Bom, o que nós poderíamos trazer para concluir, portanto, o ensinamento desse evangelho? O primeiro dado é que há, nesse sentido, um fluxo narrativo que traz uma teologia que é justamente a seguinte: o discípulo do mestre deve crer no testemunho da ressurreição que é feito pela comunidade cristã. Porque esse testemunho, ele é fundamentado, alicerçado no próprio Cristo Jesus ressuscitado. E segundo, esse evangelho deve ser anunciado a toda a criatura. Deve ser anunciado para o mundo inteiro. E que nós possamos, nesse sentido, então, viver essas duas grandes lições que estão aqui presentes. Que Deus possa te abençoar muito. Continue aqui conosco no nosso canal, estudando a Bíblia de forma profunda, e te vejo no nosso próximo vídeo. Deus abençoe, valeu!